Olá, gente, tudo bom? A tia veio hoje aqui para trazer as correções das atividades que a gente fez, tá certo? Nós vamos começar nas páginas 37 e 38 do livro didático de vocês, que é o livrinho mais grosso, tá ok? Nós vamos primeiro o quadrinho que tem embaixo. Nesse quadrinho tá falando da dezena de milhar. A dezena de milhar, como eu falei para vocês, significa o número 10.000, tá ok? Então, nesse quadrinho tá pedindo para você demonstrar no ábaco como a gente pode representar a dezena de milhar, o número 10.000. Como vocês sabem, se eu tenho uma bolinha, eu tenho uma dezena de milhar, tá ok? Então, basta você fazer uma bolinha aqui, ó, na dezena de milhar, tá certo? No quinto tracinho do ábaco que tem aí, tá ok? Ó, gente, agora nós vamos para a questão 6, que diz o seguinte: escreva nos quadrinhos verdes o antecessor e nos quadrinhos laranjas o sucessor do número indicado no meio. Nós temos o número 2, quem vem antes do 2 é o número 1, tá ok? E depois do número 2 nós temos o sucessor, o número 3. Antes do 160, nós temos o 159 e depois, no sucessor, nós temos o 161, tá ok? Antes do número 40, quem vem? O último número da família do 30, o 39, tá certo? 39 e depois o 41. Antes de 343, nós temos o 342 e depois nós temos o 344, ok? Aqui no número 100, antes da gente formar uma centena, nós temos 9 dezenas e 9 unidades, que significa o número 99, tá ok? Então, antes do número 100, temos o número 99 e depois temos uma centena e uma unidade, que é o número 101, tá certo? Da mesma forma, é no número 2000. Antes da gente formar 2000, nós temos uma unidade de milhar, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades, que é o número 1999, tá ok? E depois do número 2000, nós temos o número 2001, que é 2 unidades de milhar e uma dezena, tá ok? Essa é a resposta da sexta questão, tá certo? Bom, na próxima questão, na sétima, é a questão dos quadrinhos, ó. Você vai completar o quadrinho completo, tá certo? Você vai colocar os números que estão faltando. Eu não vou fazer pra vocês, porque senão vai tomar muito tempo e o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Aqui no item A, pedi pra você escrever no caderno um pequeno texto descrevendo esse quadro numérico. Conte como é o quadro, quais números aparecem nele, como estão dispostos, o que é possível observar em cada coluna e como são compostas as linhas e outras informações que você considera importante. Esse texto vocês fazem no caderno e mostra pra tia, tá certo? No item B, diz o seguinte: qual é o antecessor do primeiro número desse quadro? Quem vem antes, antecessor, quem vem antes do primeiro número? O primeiro número é 9.991. Então, quem vem antes desse número? O 9.990, tá certo? Aí você pode escrever 9.000, escrever por extenso, 9.990. Ou você pode colocar um número, tá certo? 9.990, tá ok? As duas opções são válidas, tá bom? Qual o sucessor do maior número desse quadro? O maior número desse quadro que vocês vão formar é o 10.060, que vem bem aqui no último quadradinho, tá certo? Então, esse número, o sucessor dele é o 10.061. Vou colocar aqui pra vocês. 10.061, tá? Você pode escrever 10.061, um numeral, ou escrever por extenso. 10.060
Tá ok? As duas formas são aceitas. Observe o quadro e indique o antecessor de 10.025. Quem vem antes de 10.025? 10.024, tá certo? Agora, o sucessor de 10.025, quem vem depois? O 10.026, tá certo? Entre eles dois tem o 10.025. Então, esse é o que vem antes e esse que vem depois. Antecessor e sucessor, tá ok? O número cujo o sucessor é 10.037. O 10.037 é sucessor de quem? Quem é o sucessor dele? Ele é sucessor tá perguntando quem é que o sucessor, que o 10.037 é sucessor. Então, nós vamos colocar o 10.036. Por quê? Porque depois vem o 10.037, tá ok? Ele é sucessor desse número aqui, tá bom? O número cujo antecessor é 10.041. O 10.041 vem antes de quem? Ele é antes de qual número? Então, você vai colocar o 10.042, tá certo? Ele é o antecessor desse número aqui, tá ok? Aí você coloca o 10.042, tá bom? Explique com uma frase as posições ocupadas no quadro pelos antecessores de todos os números que tem 1 na ordem das unidades. Se eu tenho aqui, ó, 9.991, se eu tenho esse número aqui, o sucessor dele, nas ordens das unidades, bem aqui, é o 9.990, não é isso? Então, sempre quem vem antes desses números que tem 1 nas unidades, sempre vão ser os números que tem na ordem das unidades a número 0, tá ok? Então, você pode colocar da seguinte forma: os antecessores desses números estão na coluna dos números que tem 0 na ordem das unidades, uma linha acima de cada um, tá certo? Aí você pode colocar dessa forma, tá bom? No item F, diz o seguinte: veja os espaços que faltam na última linha do quadro. Escreva os números que estariam nesses espaços se a última linha do quadro estivesse completa. Aí você vai completar com os seguintes números: 10.051, porque a gente termina essa última linha aqui, ó, no 10.050. Aí você vai completar essa daqui que tem só alguns quadradinhos, a última aqui de baixo, tá certo? Essa última linhazinha aqui, ó. Aí você coloca 10.051, coloca o 10.052, coloca o 10.053, coloca o 10.055, coloca o 10.058 e coloca o 10.059. Esses números são os que poderiam completar essa partezinha aqui de baixo, a última linha, tá certo? Porque nós temos o 10.054, 10.056, 10.057 e o 10.060, tá bom? Agora nós vamos pro livrinho fininho de atividades, tá certo? Na página 38, nós vamos começar na quarta questão com a cruzadinha. Aqui no quadro, a gente colocou alguns exemplos da cruzadinha, uma parte, tá? Essa primeira parte aqui, porque não coube todo, o quadro é pequeno. Então, vamos lá. Vou só mostrar para vocês como é que vocês podem fazer essa cruzadinha aqui de uma maneira bem simples, tá bom? No item A, tá dizendo assim: uma unidade de milhar, 2 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Então, eu vou colocar a unidade de milhar onde? Bem aqui, ó, no primeiro. Deixa eu pegar outro piloto. Eu vou colocar aqui 1,
na unidade de milhar, o 2 nas centenas, o 9 nas dezenas e o 9 nas unidades, 1.299, tá certo? No B, diz assim, 2 unidades de milhar, 9 centenas, que já tá aqui preenchido, 4 dezenas e 4 unidades, tá ok? No C, diz apenas assim, 4 unidades de milhar e 9 unidades. Então, eu vou colocar 4 unidades de milhar onde? Aqui no primeiro quadradinho, onde já está completo, tá bom? Se eu não tenho nem centena nem dezena, eu vou colocar aqui número 0. Aí, eu vou colocar lá nas unidades o número 9, tá ok? Completo com o 9, formando o número 4.009, tá certo? E assim vocês podem completar toda a cruzadinha. Nesse número aqui, ó, no E, nós temos 9 unidades de milhar e 1 unidade. Então, nós vamos colocar aqui o 9, não temos centena nem dezena, e coloca lá na unidade o número 1, tá ok? No F, nós temos apenas 3 casinhas. Então, se são 3 casinhas, não tem número de unidade de milhar. Nós vamos ter 1 centena e 5 dezenas. Então, eu vou colocar 1 no F, no primeiro, que já é da centena, 5 dezenas. Eu tenho unidades? Não, então eu coloco o número 0, tá ok? Espero que vocês tenham conseguido fazer essa tarefinha aqui com bastante empolgação. Tava bem tranquilinho, não é isso? Agora nós vamos para a próxima página, página 39, tá certo? Bom, gente, agora nós vamos para a página 39, como eu falei para vocês. Vocês vão sempre prestar atenção na cruzadinha, porque os números que a gente vai representar aqui são todos lá da cruzadinha, tá certo? No item A diz o seguinte, escreva com palavras o número, aí tem o primeiro pontinho, que apresenta o algarismo 2 na ordem das unidades de milhar. A unidade de milhar a gente sabe que é a primeira, não é isso? Então, a gente vai colocar esse número aqui, ó, 2.944, porque ele tá aqui na ordem das unidades de milhar, tá certo? Então, você escreve por extenso. 2.944. Ok? Aí você escreve ele por extenso. O número que apresenta o algarismo 9 na ordem das unidades de milhar. Unidade de milhar também aqui no começo, ó. 9.001, número 9.001. Então, você escreve 9.001. Tá ok? Agora, nós vamos para a próxima questão. Próximo item, item B. Escreva o sucessor e o antecessor dos números que estão no quadro abaixo. Nós temos o número 1.299 e 7.205. 1.299. Quem vem antes? 1.298. A gente muda só nas unidades, não é isso? A gente tira um númerozinho daqui da unidade. A gente tira só uma unidade para ver quem vem antes. E quem vem depois? 1.300. A gente fecha a família dos 299 e vai para o 1.300, tá ok? A mesma forma a gente faz aqui no outro, ó. 7.205. 7.204 e 7.206, tá bom? Agora o item C. Liste em ordem decrescente os números da cruzadinha que apresentam o algarismo 0 na ordem das centenas. Prestem atenção, na ordem das centenas, tá certo? Bom, gente, eu já coloquei aqui no quadro para vocês darem uma olhadinha, tá certo? Vou mostrar para vocês agora e explicar, tá bom? Bom, gente, vamos lá. No item C, pede para você colocar os números em ordem decrescente que apresentem o algarismo 0 na ordem das centenas. Nós sabemos que essa aqui, ó, é a ordem das centenas, tá certo? Então, todos os números que apresentam o 0 na ordem das centenas, nós vamos colocar em ordem decrescente, do maior para o menor, tá bom?
9.001, 8.090, 6.000, 5.082 e o número 4.009, tá ok? No item D, pede para você escrever com palavras os números da cruzadinha que apresentam o mesmo algarismo na ordem das centenas e dezenas. O mesmo algarismo que apresenta na ordem das centenas e dezenas, aqui também foi o número 0, tá certo? Então, você ia escrever por extenso 4.009, 9.001 e 6.000, tá ok? Bom, gente, no item E, tá pedindo para você escolher 5 números formados por 4 algarismos e escrevê-los na cruzadinha a seguir. A tia botou só um exemplo para vocês de como vocês poderiam fazer, tá certo? Eu escolhi o número 9.352 e aí eu decompus aqui para vocês, ó. 9.000 mais 300 mais 50 mais 2, tá certo? A decomposição sempre pela forma da adição, tá ok? Bom, gente, na outra página, na última página, página 40, nós tínhamos a seguinte questão. Na quinta questão, vocês iam destacar do material de apoio os números que tinham lá para vocês fazerem. Os algarismos da primeira linha deveriam ser iguais aos algarismos da primeira coluna. Essa aqui é a primeira linha e essa aqui é a primeira coluna. Essa aqui é a primeira linha e essa aqui é a próxima coluna. Essa aqui é a terceira linha, essa aqui é a terceira coluna. Essa aqui é a terceira linha e essa aqui é a terceira coluna, tá certo? A quarta coluna, no caso, desculpa. Então, o que é que vocês iriam fazer? Os números da primeira linha teriam que ser iguais ao da primeira coluna, assim como os da segunda coluna também seriam iguais aos da segunda linha, tá certo? Então, observem que todos estão iguais. 2.135, 2.135, 1.753, 1.753, 3.591, 3.591, 5.317 e na última linha 5.317, tá ok? Seria dessa forma para ficar no livrinho de vocês, tá bom? Pronto, gente, agora eu vou para o último exemplo do item B da página 40, tá certo? Lá pede para você colocar esse número aqui, ó. A gente vai dar só um exemplo para vocês entenderem. Vocês vão pegar esse número, vão representá-los no ábaco e vão fazer a decomposição. O que é que eu fiz? 2.000, se eu tenho 2 aqui, eu vou colocar 2 bolinhas na unidade de milhar, para significar 2.000. Se eu tenho 1 no local das centenas, eu coloco uma bolinha nas centenas. Se eu tenho 3 na ordem das dezenas, eu coloco 3 bolinhas na ordem das dezenas. E se eu tenho 5 na ordem das unidades, eu coloco 5 bolinhas na ordem das unidades. E aí, você vai fazer a decomposição. 2.000 mais 100 mais 30 mais 5, que é igual a 2.135, tá certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das resoluções das questões, tá certo? Corrijam o que for necessário. Se por acaso vocês tiverem errado aquele quadrinho que é de colar, coloquem só a resposta correta a lápis, do ladinho, tá bom? Não vão arrancar. Pode deixar do jeito que tá, só coloca a resposta certa a lápis, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais uma aula de